Conforme adiantado ontem aqui pela manhã, a mesa da Assembleia se reuniu na tarde de ontem e já deliberou, né, o envio do caso do Traiano para o Conselho de Ética. Não havia muito o que fazer, ao que pede o regimento da Assembleia. Agora a expectativa é para saber quem será o relator do caso de Traiano. Deve ser do Carmo, do União Brasil, ou Matheus Vermelho, do PP. Pelo menos são os mais cotados nesse momento dentre os membros do Conselho de Ética. Qual que deve ser a solução desenhada pelo Conselho de Ética? Olha, os fatos ocorreram em mandatos passados e não cabe a esta gestão, a este ano legislativo, a esse período, melhor dizendo, legislativo, discutir essa questão. É o que está se desenhando para chegar à solução, digamos assim, desse caso. Vamos acompanhar para ver o que ocorrerá de fato. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o fato do trabalho do Conselho de Ética, que em outras legislaturas sequer foi instalado, porque não tinha demanda alguma, né? E nessa já tem 11 processos, são 11 análises que os deputados estão tocando. A maioria esmagadora delas, desses arranca-rabos, desses bate-bocas, dessas trocas de ofensas e acusações que ocorrem no plenário da Casa. Isso mostra um pouco do clima político, não só da nossa Assembleia, como do país, né? Vivemos uma sociedade polarizada, os discursos acabam esquentando, inflamando e vem a troca de ofensas. Essas acusações contra o Renato Freitas e contra o Adhemar Traiano advém, inclusive, desses momentos mais quentes no plenário. E aí o que eles alegam é que houve a quebra do decoro, que é quando um parlamentar, um deputado, não seguiu a conduta que se espera dele. Não se espera de um deputado que eles fiquem trocando acusações, ainda mais no plenário da Casa. E o que isso causa de problema no longo prazo? Veja, a Assembleia acaba se voltando mais para debater assuntos menores, que são a troca de acusações, que são ideologias inflamadas, e não os grandes assuntos do Estado. O que nós temos ali é um monte de deputado da bancada caça-likes. Eles querem ali, não é fazer o debate, o bom debate, trazer o argumento, tentar contrapor com ideias. Não, eles querem dar uma lacrada, uma mitada, para recortar o trechinho, colocar nas redes sociais e falar para a própria bolha. E assim conseguir alguns likes. Isso é prejudicial, e eu já passo para o Pedroso aqui, que é sociólogo. A longo prazo, a coisa tende a ficar pior, porque o grande debate vai deixar de ser feito e nós vamos ter um monte de imitadores ou lacradores por lá, Pedroso. E quando você entende o que é o trabalho do parlamento, dos representantes do povo, você consegue entender o seguinte: o parlamento, ele representa a pluralidade de uma sociedade. Então, numa Câmara de Vereadores, a pluralidade do município. Aqui no Estado, a Assembleia Legislativa, a pluralidade do Estado, das regiões, dos perfis da população, enfim, da demografia que nos compõe. Então é importante que esses representantes diversos consigam conversar entre si e estabelecer consensos. Alguns cede ali, outros cede acolá, e você constrói políticas públicas, você constrói uma fiscalização, você constrói muitas vezes, inclusive, denúncias, mas de uma maneira ordenada, de uma maneira civilizada. É justamente isso que está faltando. Então, nesse momento em que o Conselho de Ética vai acolher, já se manifestou o presidente ali, o deputado Jacovós, que vai receber a denúncia relacionada ao presidente da Casa, vai ser muito célere em relação tanto a esse caso quanto aos outros casos. O que nós precisamos entender é o seguinte: cabe ao Conselho de Ética avaliar esses comportamentos, cabe ao Conselho de Ética definir eventuais punições, mas também cabe ao Conselho de Ética, e eu conversei com alguns membros reservadamente, o que eles entendem, Mark? Que os instrumentos do regimento interno impedem ali algumas punições mais efetivas, impedem que os comportamentos sejam de fato coibidos. Então, se o Conselho entender como um coletivo de que não quer virar uma pizzaria, é importante que eles, além de analisar os casos concretos, talvez proponham ao plenário uma revisão do regimento interno que impeçam ali que a relação dos deputados, a percepção da sociedade paranaense em relação ao legislativo fique se degradando a todo momento, porque é isso que acontece. Enfim, o caso concreto tem que ser resolvido, mas a relação e o funcionamento da Assembleia Legislativa também, porque ela é muito importante aos paranaenses e não pode ficar refém ali de uma minoria estridente de deputados.
Agora,